Enquanto o nosso presidente contribui com a derrocada do país todas as vezes que ele abre a boca, isso foi percebido hoje com mais uma vez a alta do dólar, queda do real, colapso da nossa economia, os nossos ministuristas do STF estão viajando para Portugal para participarem daquele evento Gilmar Palusa. Eu acho engraçado que quando o Bolsonaro era presidente, o STF pedia explicações sobre qualquer coisa que o Bolsonaro fizesse em 48 horas. Até hoje não foi pedido nenhuma vez do Lula. Então eles foram participar desse Gilmar Palusa, que aparentemente é para falar sobre democracia do Brasil, mas fora do Brasil. Aqui dentro eles não conseguem andar, tamanha a rejeição na cabeça de cada uma dessas pessoas. E foi para lá também toda a escória da política e corruptos que você possa imaginar. Donos das empresas envolvidas em corrupção foram para lá. Inclusive donos de empresas que estão sendo... que têm processos no STF, estão participando do Gilmar Palusa. Um total conflito de interesses. Mas quem sou eu para dizer alguma coisa? Eu não posso falar nada, senão a gente pode ser preso. Só que o que acontece? Nós estamos vendo aí uma escalada da temperatura no clamor popular, até mesmo dentro do Congresso, da anistia do 8 de janeiro. A maior injustiça que está acontecendo hoje no Brasil vem justamente da justiça brasileira, daqueles guardiões da Constituição que estão mandando prender e condenar a 17 anos, 14 anos, senhorinhas do Zap, pessoas que estavam acampadas na frente do QG, até mesmo pessoas que nem sequer estavam lá na hora do vandalismo. Como vocês sabem, não preciso ficar rebatendo nisso de novo, mas a instrumentalização do 8 de janeiro para tentar inibir a oposição de trabalhar. O que acontece? A anistia do 8 de janeiro está cada vez mais forte dentro do Congresso. E os ministros do STF, principalmente Alexandre de Moraes, percebeu. E aí, quando ele foi responder uma entrevista lá no Gilmar Palusa, eu nunca vi ministro viajar desse tanto, mas tudo bem. Quando ele foi responder a entrevista do Gilmar Palusa, ele deu um surto de arrogância que até pro Alexandre de Moraes é difícil acreditar que ele falou isso, assim, tão naturalmente como ele falou. Esse trecho eu peguei do Instagram do Marco Antônio Costa. Sigam o Marco Antônio Costa aí se vocês quiserem. Mas vamos lá, olha aqui o jornalista perguntando para ele sobre a anistia do 8 de janeiro. Há um movimento de alguns setores do Congresso falando de anistia. De alguma forma, o Supremo Tribunal Federal, o Judiciário, se sente afetado de uma decisão, por exemplo, em de alguma maneira anular ações na justiça contra golpistas? Vamos aguardar quem admite ou não anistia é a Constituição Federal. E quem interpreta a Constituição Federal é o Supremo Tribunal Federal. Eu quero que você pare para prestar atenção. O que ele falou aqui realmente, tá? Ele está falando que, primeiro, que não tem nada a ver. Se a gente faz um projeto de emenda constitucional, nós estamos mudando a Constituição. Eles podem interpretar, mas quem muda a Constituição somos nós, o Congresso. Então eles têm que interpretar o que nós decidimos. Mas não é isso que eu quero falar. Ele fala o seguinte, olha aqui, ele faz quase que uma admissão que eles fazem o que ele quiser da forma que eles interpretarem a Constituição. Vamos aguardar quem admite ou não anistia é a Constituição Federal. Aí, deveria parar aí. Quem admite ou não é a Constituição Federal. Então se a Constituição fala que pode, pode, que não pode, não pode. Só que aí ele vai falar uma outra parte. E quem interpreta a Constituição Federal somos nós. E quem interpreta a Constituição Federal é o Supremo. Preste atenção nisso. Ele está dizendo, e a gente faz o que a gente quiser. Basicamente, é só a gente fazer essa interpretação da Constituição. Entenda, ô Pacheco, pelo amor de Deus, imprensa que ajudou a criar um monstro que agora os devora, entendam isso. Nós estamos vendo uma pessoa que não respeita a Constituição na prerrogativa de ser a interpretadora da mesma. E ela tem a autoridade de dizer que a interpretação dela é que é a Constituição. Ou seja, a Constituição não é a Constituição mais. É o que eles falam, que eles interpretam que está escrito nela. Então, vou te explicar. Se ele vai lá e lê isso aqui, ó. Está escrito da seguinte maneira. Não pode botar fogo na floresta. Está lá na Constituição. Aí eles interpretam assim, ó. Olha, claramente nessa frase de que não pode botar fogo na floresta, não significa que uma pessoa não possa ir lá e botar fogo na floresta. Então, o que eu entendo aqui nessa frase é que é permitido, sim, botar fogo na floresta. É isso que eles estão fazendo. Por isso não há segurança jurídica no Brasil. Isso está complicando até a nossa economia. Investidores não querem abrir empresas aqui mais, porque hoje a Constituição fala, ou a lei fala que não tem tributos, mas a interpretação deles pode dizer que tem daqui a alguns dias.
Não existe segurança jurídica para se fazer um contrato no Brasil mais. Isso é grave. Isso é o medo que eles estão sentindo. E eles estão falando isso porque já estão com medo, porque eles estão vendo que a anistia vai sim prosperar no Congresso. Ninguém aguenta mais essa injustiça. Até mesmo pessoas que não gostam do Bolsonaro ou que repudiam o que aconteceu no 8 de janeiro já perceberam que o que está acontecendo lá ultrapassou qualquer limite. A Suprema Corte Americana acabou de decidir que a forma como as pessoas estão sendo condenadas lá no 6 de janeiro deles foi abusiva e vão anular essas condenações. A Suprema Corte Americana percebeu que estavam sendo abusivas as condenações em cima dessas pessoas, que não chega a ser nem 1/10 do que está acontecendo aqui no Brasil. Não adianta, Alexandre de Moraes, você pode mandar bem prender mais 10, mais 20, mais 30, mas isso vai acabar. A atmosfera que você criou, ela é insustentável. E a forma para ela se sustentar por mais tempo é você cada vez mais cometer mais e mais crimes, mais atos inconstitucionais, mais abuso de autoridade. E aí lá na frente, quando a gente voltar a um Brasil normal, as penas que vocês vão sofrer vão ser ainda maiores. Essa é a verdade.